Olá, meu amigo, minha amiga, alunos e professores da Escola Sabatina. Sejam mais uma vez bem-vindos para o nosso estudo da lição. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a você, agradecer a todos vocês que têm apoiado esse projeto do estudo da lição, vocês que estão divulgando os vídeos nos grupos, no Facebook, vocês que comentam abaixo dos vídeos, que clicam no botão gostei, tudo isso é muito importante. O YouTube, ele na verdade se baseia nos seus comentários e no número de vezes que o botão gostei é apertado para ele saber se o assunto é interessante ou não, se está sendo útil ou não. E então, ao ele receber comentários de vocês, ao ele receber indicações positivas, ele entende que ele deve espalhar e divulgar esse vídeo a outras pessoas que têm o mesmo perfil, que querem estudar a lição, que querem se aprofundar. Então, o meu muito obrigado a todos vocês. Continuem fazendo isso porque isso ajuda que esse projeto, esse vídeo, ele chegue a outras pessoas que também, como você, estão interessadas no assunto. Quero agradecer também àqueles que estão lá conosco no grupo do WhatsApp, fazendo perguntas, fazendo comentários, deixando ali dinâmico o nosso estudo. Queremos melhorar ainda mais e suas críticas, suas sugestões são muito bem-vindas. O nosso muito obrigado a todos vocês. Vamos para o nosso estudo? Essa lição tem o título Meus Pequeninos Irmãos. Então essa é a lição central do trimestre. Ela inclusive tem o título do tema do trimestre, Meus Pequeninos Irmãos Servindo aos Necessitados. Então se em outras semanas você ficava preocupado com o tempo, como preencher o tempo da lição, hoje você vai ficar preocupado com o tempo novamente, mas é como conseguir falar tudo dentro do espaço da lição. Faço até a sugestão, se você tivesse liberdade, diga para o diretor da Escola Sabatina, olha, estique um pouquinho o tempo de estudo desse sábado, porque nós temos muita coisa a falar, é o tema central, o verso áureo, Mateus 25:40, ele faz referência à expressão meus pequeninos irmãos, então há muitas coisas a se explorar aqui. A lição, ela veio aquecendo e ela chega num clímax nessa lição ao falar de Jesus. É a última parte de Jesus. A partir da próxima semana nós vamos entrar no ministério dos apóstolos. Mas então, a ideia é que o reino de Cristo funciona como um conjunto de prioridades, valores diferentes dos valores do mundo. As pessoas estão buscando uma coisa, as pessoas do mundo que não conhecem a Cristo, elas têm um outro foco. Mas quem participa do reino de Deus, ele é tido como louco nesse mundo porque as suas prioridades, os seus objetivos, a sua maneira de viver, ela é diferente. Então, o Senhor nos recomenda que pratiquemos os mesmos atos de justiça que Jesus praticava. Assim, resumindo, em uma linha, é isso. Domingo, apresentando o Sermão da Montanha. E agora, para você apresentar o Sermão da Montanha, você tem que contar para os seus alunos o que está por trás, o contexto, quais são os paralelos aqui. Há um paralelo muito forte no sermão com esse episódio do Sermão da Montanha, que é o episódio de Moisés na montanha também. Veja só, a Bíblia fala de um libertador, Moisés. A Bíblia fala de um libertador também, agora, dos nossos pecados, Jesus. A Bíblia fala que Moisés, ali no início do seu ministério, no início do Êxodo, ele sobe a montanha. A Bíblia também fala que Jesus, no início do seu ministério, aqui em Mateus 5:1 diz, vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, passou a ensiná-los dizendo. Então Moisés estava rodeado ali de multidões, subiu o monte, recebe as mensagens, os preceitos, a lei de Deus e passa a ensinar o povo. Jesus também, ele sobe o monte, ele recebe instruções do seu pai e passa a ensinar o povo. Então, Moisés, ele estabelece com o povo ali a antiga aliança. Jesus, ele estabelece com o povo agora a nova aliança. Então há um paralelo. Moisés, o legislador, Jesus, o legislador, o autor da lei. O Monte Sinai e o monte onde Jesus ensina. As multidões do povo de Israel, as multidões do povo de Israel. A antiga aliança de Moisés e agora a nova aliança de Jesus.
E o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. O que significa ser bem-aventurado? Felizes, né? Felizes os que choram porque serão consolados. Essa ideia de que bem-aventurado é feliz, ela foi reforçada e divulgada com a tradução linguagem de hoje. Só que feliz talvez não expresse muito bem a ideia que a palavra grega Makarios está trazendo. Makarios pode ser feliz? Pode ser, né? Felizes os que choram, felizes os mansos, né? Um manso não vai ser feliz? Felizes aqueles que estão com Cristo de um modo geral? Claro que serão felizes, só que não são apenas felizes. A ideia de bem-aventurado, Makarios, é melhor entendida quando nós utilizamos a palavra abençoados. Abençoados engloba felizes, só que é muito mais, porque ele não é apenas feliz, mas ele recebe coisas de Deus, ele recebe bênçãos, ele é abençoado, é algo muito mais extenso. Então, olha, abençoados são os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Ele não é só feliz, mas ele é, além de feliz, abençoado. Abençoados são os que choram, porque serão consolados. Abençoados os mansos, porque herdarão a terra. Abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Abençoados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Abençoados ou bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Isso aqui vamos comentar ainda no fim da parte de domingo, aliás, na parte de segunda-feira. Vamos nos focar aqui em outra questão. Quando eu era criança, eu ficava pensando, olha, tem os bem-aventurados que são os mansos, mas eu não era uma criança mansa. Tem bem-aventurados aqui os que têm fome e sede de justiça, uma linguagem abstrata para uma criança. Bem-aventurados aqui os que choram. Eu me identificava como criança, né? Eu chorava, então eu acho que eu sou esse bem-aventurado. Outras pessoas são os bem-aventurados que são perseguidos, outras pessoas são os que têm misericórdia e por assim vai. Qual dos bem-aventurados você deve ser? Em qual classe você deve se encaixar aqui? Eu ficava pensando isso como criança. Mas depois entendi que nós devemos nos encaixar em todas as classes. Nós devemos ser humildes, nós devemos chorar, né? Clamando a Deus, chorando pelas maldades que acontecem no mundo, pelas maldades que acontecem entre o povo de Deus. Nós devemos ser mansos, ter fome e sede de justiça, nós devemos ser misericordiosos, nós devemos ser limpos de coração. Nós devemos ter todas essas características dos bem-aventurados, não é só para ter uma. Agora, Jesus disse que vós sois o sal da terra. Qual é a função do sal para o alimento? Aqui a lição comenta, o sal traz sabor e preserva os alimentos. Jesus disse também que vós sois a luz do mundo. A luz afasta a escuridão, revelando os obstáculos. E aqui você vai fazer a conexão com a vida da igreja. Nós, como igreja, temos sido sal? Nós realmente estamos temperando as pessoas, a sociedade ao nosso redor? Ou nós estamos nos conformando a ela? Se nós perdermos o tempero, ou seja, se nós não tivermos nada a acrescentar, se nós nos parecermos, se as pessoas olharmos para nós e dizermos, olha, vocês são adventistas, estão dizendo aí, ó, volta de Jesus, separados do mundo, mas vocês são igual a nós, vocês vivem como nós, vocês não são mansos aqui, vocês não estão com fome e sede de justiça, vocês não estão limpos de coração. Lembra que falamos lá na outra lição? Vocês estão pondo maldade na frente dos olhos? Não há diferença entre nós e vocês. Vocês estão dizendo que nós estamos no caminho largo, vocês no estreito? Não há diferença. Então, se o sal, se a igreja perder o sabor, qual é o seu propósito? Então aqui, ó, de que maneira a sua igreja atua como sal e luz? Se a sua igreja fosse desativada, que diferença isso faria no mundo, na sua comunidade? Sua igreja faz diferença? Ela seria sentida se ela não mais existisse, se ela fosse fechada a partir de amanhã? Vamos adiante. Segunda-feira, vencendo o mal com o bem. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, está aqui nas bem-aventuranças. Vou me focar aqui na última. Bem-aventurados os perseguidos
por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, muitas vezes você está fazendo a coisa certa e seu modo de viver já é uma repreensão para um colega de trabalho, para alguém na faculdade que pediu cola e você falou, cola é corrupção. Eu estou vendo tanta corrupção no meu país, eu não quero mais participar de corrupção. Então cola é corrupção, não vou passar cola, e você passou a ser perseguido pela sua turma de escola. Agora veja um outro exemplo, você viu que uma pessoa estava sendo injustiçada aí dentro do ônibus, você viu que uma pessoa estava sendo injustiçada no trabalho, e você falou, isso não está certo, você então você interveio ali e falou, olha, vocês estão perseguindo, vocês estão fazendo algo errado, isso não é o certo. E você pensou assim, por que eu fui me meter nisso? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Você entendeu? Toda vez que você é perseguido aqui, toda vez que você é injustiçado aqui de maneira injusta, Deus está acrescentando uma pepita de ouro à sua conta nas mansões celestiais. Você está acumulando ouro onde você deve acumular. E aqui na parte de segunda-feira, a lição faz um paralelo com Romanos capítulo 12, verso 20. Vamos dar uma olhada. Eu vou ler do 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então não se preocupe, Deus está vendo as injustiças. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Você, líder de igreja, que está sofrendo por fofoca na igreja. Você, minha querida irmã de pastor, que está sofrendo porque um monte de outras pessoas na igreja estão falando que a mulher do pastor é isso, que a mulher do pastor é aquilo. Você é pastor, você é membro de igreja que está sofrendo com fofoca, com injustiça. Lembre-se disso. Levante a sua cabeça. Deus é o seu juiz. Deus, ele é o libertador dos oprimidos. Deus, ele vai trazer a vingança, não você. Agora, o que você tem que fazer quando estão vos perseguindo, mentindo e dizendo todo mal contra vós? O que você vai fazer? Pelo contrário, verso 20, Romanos 12, 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, o que significa amontoar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa? Se você se vingasse daquele seu opressor, Deus ia olhar a situação e falar, olha, ele realmente tratou o Tiago com injustiça. Mas aí o Tiago também deu a justa paga dele, então tá empatado a situação, né? Ele fez aqui, recebeu aqui, né? Ele deu um soco, levou um murro. Então, tá 1 a 1 a situação. O que Deus vai fazer? Agora, aquela pessoa te ofende. E aí você leva um pão fresquinho para ele na sexta-feira. Feliz sábado, irmão. Aí Deus falou, puxa vida, ofendeu o Tiago e o Tiago ainda retribuiu bem. Ficou pior para esse amigo aqui, ficou pior para esse sujeito. Porque além de ofender, ele está ofendendo alguém que faz o bem para ele. E ele faz fofoca e a outra pessoa vai lá e ora pela família dele. E Deus fala assim, puxa, a situação está ficando cada vez mais desigual. É como se você estivesse colocando fogo em cima dessa pessoa. Você está deixando ele numa situação ainda pior diante de Deus, porque ele pratica o mal e ele recebe o bem. Então Deus, ele precisa equilibrar essa situação, porque senão é injustiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Haverá uma paga.
haverá um juízo que vai dar a cada um o que ele merece, que vai retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Mas vamos voltar aqui para Mateus capítulo 5, que tem existe essa mesma ideia aqui no final do capítulo 5 de Mateus. Então nós vimos esse paralelo entre Moisés e Jesus, esse paralelo entre a antiga aliança e a nova aliança. E veja só, nós temos aqui, após as bem-aventuranças, Jesus no monte, Moisés no monte. Moisés ensinando ao povo, Jesus ensinando ao povo. E agora Jesus ele começa a se referir a Moisés, ele começa a se referir à antiga aliança. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem falou isso? Isso está lá em Moisés, né? Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. É Jesus. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a julgamento. Quem chamar seu irmão de tolo está sujeito ao fogo do inferno. Então Jesus ele fala, olha, a minha lei não é simplesmente na letra, ela tem que ser cumprida no espírito, não é só cortar o pescoço, mas se você está fazendo fofoca do pastor, se você está fazendo fofoca do ancião e pastor, se você está fazendo fofoca dos membros da igreja, misericórdia, está sujeito ao fogo do inferno, você está matando, você está assassinando a reputação. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Quem falou não adulterarás? Os antigos, Moisés. E aí Jesus fala, eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou. Isso aqui está sendo uma transgressão da lei como um adultério. Agora, Jesus ele modula de outras maneiras a lei. Verso 33. Ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente os teus julgamentos para com o Senhor. Antes podia jurar, agora não pode mais jurar. Jesus falou, está proibido. Você tem que ter palavra, não tem que ficar prometendo nada. Juramento é quando você promete. Eu juro pelo meu computador aqui. Se eu não cumprir isso, e meu computador está como garantia, eu vou te dar. Ok? Agora, o verso 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso aqui foi dito aonde? Isso aqui não é provérbio popular, isso está na lei de Moisés. Isso é a antiga aliança. A pessoa que matava, ela estava sujeita à mesma pena de morte. Não era justiça de justiceiros sociais, não. Não é fulano de tal roubou meu carro, aí você vai lá e rouba o dele. Não, isso aqui era uma norma para juízes. Você levava o caso à justiça, aos príncipes de Israel, e eles falavam, olha, realmente roubou o carro, agora pega o carro e dá para ele. Entendeu? Então, isso aqui não deixava as pessoas fazerem justiça com as próprias mãos. Não é isso. Mas estava dizendo que, olha, olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Eu, porém, vos digo no Sermão da Montanha, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Isso aqui é uma modulação da antiga aliança. Jesus ele está fazendo aqui uma nova aliança, são outros princípios, são os princípios do reino, é diferente da teocracia, ele vai instaurar agora o reino da graça. Ele fala, antigamente era tomou, levou, agora não, você vai tomar e virar outra face para tomar de novo. Não resistais ao perverso. Qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo, tira-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Olha, a pessoa está te pedindo ali na briga por herança, mas você está ficando com os garfos. Aí você fala, fica também com uma colher, fica também com um copo. Isso aqui não vai me fazer falta. Você quer ficar com as jarras da mamãe? Toma aqui. Você quer ficar com as roupas do papai? Toma aqui. Não vou fazer briga por pouca coisa. Tá entrando aqui 5 centímetros no meu lote. O vizinho tá avançando aqui. Olha, 5 centímetros de terra, pode ficar. Você está entendendo? Bateu numa face, vira também a outra. Não resistais ao perverso. Há um Deus no céu, a ele pertence a vingança. Não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Vamos continuar, isso aqui é o suprassumo do Sermão da Montanha. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Havia obrigação de todo judeu, né, que estivesse ali em qualquer lugar, chega um soldado romano, fala, rapaz, eu estou carregando um negócio aqui, e o judeu ele era obrigado a, no mínimo, carregar 1 milha. Se passasse de 1 milha, o soldado romano não podia obrigar ele a andar mais. Mas ele fala, rapaz, onde é que você tem que carregar isso aqui? Eu tenho que carregar isso aqui até o palácio de Herodes. Não, pode deixar, eu vou andar mais um pouquinho aqui, eu vou te ajudar. Verso 42. Dá a quem te pede,
e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Difícil isso aqui. 43. Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha, esse aqui está na base de todas as interpelações que os escribas faziam a Jesus. Moisés falou que podia odiar o inimigo. Aí vamos chegar lá no bom samaritano, são inimigos. Eu tenho que amar. Moisés falou: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus falou assim: agora vai ser diferente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também os mesmos? Se você só cumprimenta quem te cumprimenta, se você só conversa com quem conversa com você, você nunca viu Jesus na sua vida. É isso aqui. Esse não é o padrão do reino de Deus. Se você só perdoa quem te perdoa, esse não é o padrão do reino de Deus. O padrão do reino de Deus é fazer às pessoas o que elas não merecem, porque foi isso que Jesus fez com você. O padrão dos mundanos é cumprimentar só quem lhes cumprimenta. O padrão dos mundanos é só conversar com quem conversa com você. E hoje a igreja está cheia disso. Não falo com ele, não fala comigo. Não vou ser bobo lá não, vou lá pedir perdão. Eu peço perdão, ele não vai pedir perdão para mim. Que recompensa tens? Você não está amontoando brasa na cabeça das pessoas, você está empatando o jogo. Lembra lá de Romanos 12? A Deus pertence a vingança. Se você não cumprimenta a pessoa que não gosta de você, você já está se vingando. Não vai ter nada para Deus fazer para você. Olha só, que recompensa tens? A recompensa quando vos perseguirem e vos injuriarem e mentindo todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é a sua recompensa. Você está sendo injustiçado. Agora, quando você retribui na mesma moeda, quando você não vira outra face, quando você não oferece a capa, quando você não anda a segunda milha, você está empatando o jogo. Você está sendo como um ímpio, como um mundano, e não há recompensa para você. Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais. Você não está fazendo nada demais. Você só cumprimenta quem você gosta na igreja. Eu estou fazendo o tempo inteiro paralelo com a igreja. Você precisa fazer isso. Não fique só com o paralelo lá na igreja judaica, era assim, não. Traga para o dia de hoje, traga para os problemas que você tem na sua igreja. E aí ele conclui: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Primeira coisa, a Bíblia aqui é um comando para ser perfeito. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está falando para ser perfeito. O que significa ser perfeito? Um monte de coisas. Se conformar com toda a vontade revelada de Deus. Isso é ser perfeito. Há o comando para ser perfeito. Agora, o que Jesus está falando aqui? Que as coisas mais difíceis que existem nesse mundo é ser misericordioso com aqueles que não merecem. É amar o inimigo quando ele faz mal para você. Então, esses aqui são os maiores problemas da igreja. A igreja está cheia de brigas, conflitos, mágoas. E essas coisas precisam ser resolvidas. Isso aqui está no centro. Amar quem não merece ser amado é um dos pontos fundamentais para a pessoa ser perfeita, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Terça-feira, o bom samaritano. E aqui a lição nos pede para ler Lucas capítulo 10, a história, e depois responder a algumas perguntas. Você está vendo que a lição tem bastante conteúdo? Nós estamos na terça-feira ainda, precisamos comentar do bom samaritano. Isso aqui, há lições incríveis, todo mundo acha que já conhece a história do bom samaritano. Mas a questão que você, professor, precisa saber é o seguinte: não é só entender a história. O que é o bom samaritano? É uma pessoa que estava viajando, os ladrões o pegaram, o levita e o sacerdote passaram, não ajudaram, o samaritano, que era o inimigo, ajudou. Isso aqui é a história. Mas você tem que dominar o conteúdo agora. Como é que isso se encaixa no contexto? De onde foi que Jesus tirou essa história? Ele saiu contando essa história? Então, você contar a história, você trabalhar com o sentido da história. E aí está num outro nível. É uma camada, eu diria, mais profunda do texto para você dominar os conceitos. E começa aqui no verso 25. Olha só. Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não é aqui para herdar a salvação. Então, primeiro, note o detalhe do texto. Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Ele falou: olha, Senhor,
Tudo se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: você respondeu muito bem. Você respondeu muito bem. Se você fizer isso, você terá a vida eterna. É isso que diz o verso 28. Respondeste corretamente, faz isto e viverás. Aí você não associa o viverás com a vida eterna. Está tudo em associação, está tudo costurado aqui. Se você fizer isso, você vai conseguir o que você me perguntou: a vida eterna. E aquele escriba, ele reconheceu a autoridade de Jesus, ele reconheceu os ensinos de Jesus e ele se destaca, ele dá um passo muito à frente dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes ali do seu tempo. Só que ele não abraça Jesus completamente, como outras pessoas o fizeram. E agora ele está diante de um dilema, porque Jesus falou: olha, se você guardar isso aqui, se você amar a Deus e ao próximo, você vai viver. E ele lembra que ele já transgrediu tudo aquilo. Ele é um transgressor da lei, ele não cumpriu a lei. Então ele ia falar assim: oh, mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Tudo bem que faz isso e viverás, mas não se aplica ao meu caso. Porque eu sou um transgressor da lei. Eu não fiz estas coisas. Em algum momento eu transgredi todos esses mandamentos. Mas em vez dele confessar ali a sua transgressão, né, ele fala assim: oh, mas é tão difícil cumprir essas coisas. É tão difícil cumprir a lei. Quem é o próximo? Fala que eu tenho que amar o próximo, mas eu não sei quem que é. Pode ser alguém da minha família? Pode ser, provavelmente. As pessoas da minha igreja, as pessoas da minha comunidade, da minha nacionalidade aqui. Mas será que isso se aplica ao estrangeiro? Toda essa questão aqui de Lucas 17 está se referindo lá a Levítico 19, 18. Lá em Levítico 19, 18, Moisés se dirige a Israel e fala: amarás o teu próximo. E aí naquele contexto de Levítico 19, 18, o próximo é o israelita. Então aqui esse escriba está falando: Senhor, mas eu estou achando que é o israelita. E Jesus, em vez de entrar na discussão, Jesus sai fora da discussão. Jesus podia ter lido lá em Levítico 19, nos últimos versos diz assim: amarás também o estrangeiro das tuas portas para dentro. E Jesus ele podia falar: não, aqui tem um outro verso. Jesus podia bater boca, mas Jesus não bateu boca. Jesus contou uma história. Então, agora para você entender a história do bom samaritano, ela tem que estar encaixada nesse diálogo anterior. Qual que é o critério para viver para sempre, guardar a lei? Agora, aquele homem não guardou a lei, mas ele não confessa que não guardou a lei. Ele começa a discutir Jesus se é possível não guardar a lei, quem que é o próximo, tem como entendermos a lei? A lei tem muita coisa, não tem como ser perfeito aqui. E aí, o que Jesus conta? Uma história para exemplificar o seu conceito. Ele fala que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, apanhou, levou uma surra, ficou ali à beira da estrada. E ali então passa o sacerdote. E olha a expressão que a Bíblia utiliza, verso 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. O que significa largo? Longe. Ele não passou perto, ele passou longe. Verso 32. Um levita descia por aquele lugar e vendo também passou longe, passou de largo. Porém, certo samaritano que seguia o seu caminho passou onde? Passou perto. E agora, o samaritano cuidou daquela pessoa, gastou um dinheiro, levou ele para a hospedaria. E no verso 36, Jesus ele arremata a pergunta do escriba: qual destes 3 te parece ter sido o próximo? Essa aqui está a questão: quem é o meu próximo? O que significa próximo? E Jesus fala: qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Olha, o sacerdote e o levita, eles eram próximos no critério desse escriba. Eles tinham proximidade sanguínea, proximidade étnica. Eles eram da mesma nação, eles tinham a mesma fé ali, ok? Só que os próximos, segundo o critério do escriba, passaram longe. Ao passo que o samaritano que vivia distante em uma outra província, o samaritano que tinha um sangue mais distante, ele passa perto. E ele pergunta: qual desses passou perto?
Qual que é o critério de próximo nessa história? E o homem tem que responder. O homem nem responde, foi o samaritano. O homem responde o que usou de misericórdia. E Jesus disse, vai e faça o mesmo. O samaritano é o seu próximo, porque próximo não tem a ver com proximidade familiar, mas próximo tem a ver com quem está perto de você. Próximo não tem a ver com um critério de nós somos da mesma nação, mas próximo tem a ver com estar perto, estar disposto a carregar os fardos da outra pessoa. Isso significa ser próximo. Agora, você tem que aplicar essa história na sua igreja. Muitas vezes nós pensamos em levar as cargas das crianças famintas lá na África, das crianças famintas lá na Índia, mas tem tantas pessoas mais perto de nós. Tem tantas pessoas no nosso país também que precisam da nossa ajuda, do nosso dinheiro. Às vezes pensamos em evangelizar o mundo e esquecemos dos que estão próximos a nós, na nossa casa, os nossos filhos. Estamos dando estudos bíblicos para um monte de pessoas na igreja, mas não estamos ensinando a nossa esposa, os nossos filhos. Um outro detalhe, temos que transpor a história do bom samaritano para os dias de hoje. Quem era o sacerdote? Era o pastor. Todo mundo gosta de ir na casa do pastor, todo mundo se sente próximo ao pastor. Quem era o levita? Era o ancião. Todo mundo gosta ali dos líderes da igreja. Você sempre conversa com aquelas pessoas que estão no foco. Mas quem era o samaritano? E eu fiquei pensando, e um ótimo exemplo é equiparar o samaritano a um transexual. A sociedade, ela menospreza, ela procura se afastar de pessoas com uma opção sexual bem diferente. Mas foi esse mesmo sentimento que os judeus tinham para com os samaritanos, e foi esse mesmo samaritano ou esse transexual que foi o próximo daquela pessoa que estava caída. Essas pessoas são os nossos próximos e elas devem ser objeto das nossas mais profundas afeições, cuidados e amor. Quarta-feira, o rico e Lázaro e o homem abastado. São duas parábolas, uma em Lucas 16, outra em Lucas 12. Eu escolho começar com Lucas 12. Ali um homem pediu que Jesus ordenasse que o irmão dele repartisse a herança. E aí Jesus falou, olha, eu não sou juiz entre vocês. Então lhes recomendou, Lucas 12, 15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É nesse contexto que vai se encaixar a parábola que Jesus vai contar de um homem rico e abastado que colheu muitos grãos, construiu muitos celeiros, acumulou muitos bens, muito patrimônio e falou assim, agora eu não vou nem mais trabalhar, eu não vou mais fazer nada, eu vou apenas curtir a vida, eu vou beber, comer, eu vou passear e pronto, até eu morrer, porque eu tenho muitas coisas em depósito, vou comer, beber e me descansar. Verso 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? O que você tem no depósito vai servir para a sua vida futura? O que você tem no depósito vai servir para Deus? Ou só serve para você nesta vida? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Volte aqui para o tema. Sempre que estamos dando estudo bíblico ou repetindo a lição, ou explicando a lição, precisamos pegar estes versos que encerram ali o assunto, onde está concentrada o tópico, e você fica repetindo, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vamos transplantar para os nossos dias. Isso aqui ocorre muito. Quando nós encontramos as pessoas na rua, na igreja. Ô, meu amigo, tudo bem? Que bom, quanto tempo que eu não te vejo. E seu irmão, como é que tá? Ah, rapaz, meu irmão tá muito bem. Meu irmão tá fazendo mestrado, doutorado, tá lá na França agora, trabalhando. Ele tá trabalhando na Renault. E você? Ah, rapaz, meus filhos aí, ó. Meu filho tá muito bem, tá trocando de carro todo ano. Ele também abriu uma lanchonete. Ó, muita gente. Casou com uma mulher bonita, uma mulher da família muito rica. Rapaz, estão muito bem. E as conversas giram em torno disso. Como é que tá aquele seu amigo? Ah, ele fez faculdade de medicina, passou em primeiro lugar, tá abrindo uma clínica, ele tá muito bem. E como é que ele está na igreja? Na igreja ele não está muito bem não, você sabe, né? Agora é esse período de trabalhar. E como é que tá os seus filhos? Meus filhos não estão muito bem, eles não se envolvem. Ou às vezes, para disfarçar, a gente fala, não, eles estão na igreja, tão firme. Mas esse na igreja é firme? Está assim. Ele vai, mas não se envolve.
Então nós ficamos medindo o sucesso nessa vida pelo mesmo motivo que o louco mediu o sucesso, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, porque o sucesso dessa vida não consiste nos títulos acadêmicos, não consiste no carro que você está trocando, não consiste na sua empresa, não consiste nesse sucesso padrão do mundo. O mundo vai ser queimado, mas o sucesso na vida deveria constituir assim. Como é que tá os seus filhos? Olha, eu vejo uma transformação nos meus filhos. Meus filhos não queriam nada com a igreja, aquela fase difícil da adolescência, não tem? Pois é, mas agora montaram um pequeno grupo, rapaz. Eles estão indo ali para um bairro onde não há presença adventista e estão construindo ali um grupinho, já tem um lugar para se reunir. Ele está fazendo cruzada evangelística, está dando estudo bíblico, ele está ensaiando um coral. Meu filho, ele está com medicina, mas no dia da clínica dele, ele tira um dia só para atender os pobres e necessitados. O meu filho, ele não é aquele que troca de carro todo ano, né? O meu amigo, meu irmão, pode ser qualquer pessoa, mas ele sempre está procurando aí reservar o segundo dízimo para ajudar as pessoas. Então, o sucesso da vida, ele deve ser medido por outras coisas e não pelos bens que nós possuímos. Vamos agora para Lucas. Lucas 16 é a parábola do rico e do Lázaro. Tiago, isso aqui fala da imortalidade da alma. Talvez nós vamos comentar isso no grupo de WhatsApp. Não temos como, comentar aqui. Mas isso era uma história comum dos dias de Jesus. Jesus estava utilizando um provérbio ali de sabedoria popular e Jesus muda o final dessa história para encerrar uma lição. Por que ele contou isso? Por que isso aqui é de literatura pagã e Jesus contou isso? Porque Jesus ele se aproxima das pessoas onde elas se encontram. Então Jesus contou que havia um homem, vamos aqui, olha os detalhes da Bíblia, você tem que ler e prestar atenção nos detalhes. Lucas 16, 19, um homem abastado que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ele era uma pessoa de alto padrão e à porta dele havia um mendigo, Lázaro. Os mendigos ficavam à porta das pessoas ricas porque não havia INSS, não havia previdência social, então não tinha ninguém para cuidar dessas pessoas e eles ficavam ali perto de uma fazenda, perto de um grande empresário que possuía bens suficientes e ficava distribuindo as coisas. Mas esse homem não distribuía nada para Lázaro, esse homem não dava uma esmola, ele nunca deu uma marmita, ele nunca fez nada para Lázaro. E Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, ou seja, até os cães vinham ali confortar o Lázaro, menos o rico. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu o rico e foi sepultado, e foi para o Sheol, para o inferno. Estando em tormento, agora ele vê que a situação se inverteu na outra vida. O Lázaro lá no seio de Abraão e o rico no tormento eterno. E o rico fala, por favor, permita que Lázaro venha colocar um pouco de água na minha boca, porque aqui arde, está muito quente, não tem água para beber. E ali o pai Abraão fala assim, olha, você teve a sua recompensa em vida. Lázaro nunca teve nada em vida. Agora, após a morte, as coisas elas vão ser colocadas no seu devido lugar. Na lição de quinta-feira fala que Jesus vai julgar as pessoas e ele vai dar a cada um a sua paga, cada um que merece. E então o homem rico explicou, eu imploro então que mandes pessoas à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, eles estão fazendo a mesma coisa, eles vão vir para o mesmo lugar, eles não sabem que aqui na vida futura as coisas se invertem, eles não sabem que cada um recebe conforme as suas obras e que eu, coitado, fui um ímpio na vida, estou aqui, mas Lázaro foi um homem piedoso, ele vai receber a vida eterna. E aí o que foi que dito ao rico? Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, mande alguém dentre os mortos, porque se alguém ressuscitar, se eles virem um milagre, aí eles vão se converter. Abraão, porém, lhe respondeu, se eles não ouvem nem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Olha, meu querido irmão, se você não entende a Bíblia, se você não está dando atenção para a Bíblia, se você não basta ter os escritos do Espírito de Profecia, Beneficência Social, Ciência do Bom Viver, Conselho sobre Mordomia, se você tem essa lição aqui sobre meus pequeninos irmãos e não está adiantando, não está provocando mudança na sua vida, não adianta ter milagre. Um anjo pode vir do céu conversar com você. E foi o que Abraão falou, olha, se não ouvem nem Moisés e os profetas, se nem essa lição aqui, que são 13 sábados sobre mudar, sobre tirar esse padrão de vida ímpio, que só cumprimenta quem te cumprimenta e ajudar os desabrigados, os oprimidos, nem que você vê um milagre vai mudar a sua vida. Então,
cuidado com a maneira que nós estamos vivendo, porque nós podemos estar cegos, nós podemos ter Bíblia, Espírito de Profecia e lição, e mesmo assim sermos as mesmas pessoas, não alterarmos o nosso padrão de vida, e sábado após sábado ficamos ouvindo, até que um dia Jesus vai colocar as pessoas em 2 grupos. Aqui eu já pulei para quinta-feira, ok? Aqui já foi a ponte, e ele vai falar assim: olha, vinde benditas de meu Pai, porque quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava como Lázaro lá na porta daquele homem, vocês me carregaram para dentro de casa, vocês me ajudaram a arranjar um emprego, vocês me deram roupa limpa, vocês fizeram um currículo para mim, vocês andaram comigo, vocês me ensinaram a trabalhar, vocês me ajudaram, me deram uma bolsa de estudos. Muito obrigado. Obrigado por tudo que vocês fizeram, né? Então, quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava na prisão, vocês foram me consolar. Quando eu tive sede, vocês me deram o que beber. Muito obrigado. E as pessoas vão falar: Senhor, quando nós fizemos isso para você? Quando vocês fizeram isso aos meus pequeninos irmãos. Mateus 25:38. E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Leia esse texto, é o texto do trimestre, é o texto-chave. Sempre que nós fazemos algo às pessoas necessitadas, aos nossos próximos, não quer dizer que é um morador de rua. Às vezes estamos tentando salvar o mundo e tem uma pessoa dentro da nossa casa com um problema, tem alguém que está se esfriando na fé da nossa família. Às vezes estamos salvando a igreja e perdendo a esposa, salvando o mundo e perdendo os filhos. Temos que ajudar as pessoas na prisão, as pessoas que quando você vai almoçar elas estão ali pedindo uma marmita, as pessoas que estão na rua sem um cobertor nesse inverno. Temos que ajudar a todos, porque quando fazemos o bem a elas, não estamos ajudando porque quando fazemos o bem a elas, estamos fazendo para Jesus, não, e queremos ter essa recompensa. E se você está pensando assim, então é salvação pelas obras. Você tem que ajudar porque esse é o que Jesus faria. Você quer ser igual a Cristo e Cristo fazia esse tipo de coisas. Então você deve ajudar essas pessoas desinteressadamente. As outras pessoas que só pensavam no interesse, elas nunca viram Jesus para ajudar, porque elas só iriam ajudar se elas vissem que fosse Jesus. Se fosse Jesus na cadeia, elas iam visitar. Se fosse alguém importante, senta aqui, meu irmão, aqui na frente da igreja. Se fosse alguém importante, elas iam chamar para casa para almoçar. Mas é aquele comportou pobrinho, magro, que deve comer 2 pratos, não vou chamar para minha casa. Você está entendendo? Se fosse Jesus, eu chamava. Então, qual que é a ideia de salvação pelas obras aqui? Você está ajudando essas pessoas por interesse? Ou você está fazendo porque Jesus fazia a mesma coisa e você deve ser como Jesus? Se você só está procurando Jesus para ajudar, você não vai ajudar ninguém, porque Jesus está no céu. Mas se você está procurando as pessoas que Jesus ajudavam, elas estão ao nosso lado. E muitas pessoas nesse dia vão falar assim: Senhor, quando foi que nós te vimos nu? Quando foi que nós te vimos na prisão? Nós não profetizamos em seu nome, nós participávamos daí da escola sabatina, nós fazíamos vigília jovem, nós participávamos da missão Caleb. Como o Senhor não nos conhece? Jesus vai dizer assim: olha, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Não vos conheço. A grande importância da vida não é você conhecer Jesus. Claro que você conhecer Jesus tudo é importante. Mas muitas pessoas nos países distantes não conhecem Jesus. Mas eles têm a norma do céu gravada em seu coração, quando eles estão praticando as obras que Jesus praticava. E Jesus conhece essas pessoas, apesar delas não conhecerem Jesus. Eu conheço o presidente da República, eu conheço o governador do meu estado, eu já ouvi no aeroporto, mas ele não me conhece. Agora, o mais importante não é que eu conheça, mas que Jesus conheça a mim, porque eu estou praticando as mesmas ações que Jesus praticava na pessoa dos pobres e oprimidos. E quando nós praticamos estas ações aos pequeninos irmãos de Jesus, Ele nos conhece pessoalmente, aí nós temos um relacionamento com Ele, aí nós temos comunhão, aí nós tornamos prático toda a nossa teologia, toda a nossa igreja então tem um objetivo: salvar do pecado e guiar no serviço. Que Deus te abençoe.